de amigos e amigas que se dizem seguidoras de Jesus e seguidores de Jesus. Não cometam a blasfêmia. Jesus, aquele que foi o combatente ardoroso a favor de todas as minorias, prestem atenção. Não sigamos doutrinas religiosas, escolhamos Jesus. Escolhamos a espiritualidade, em amplo sentido, se você quer ser budista ou qualquer outra linha espiritual. Qualquer postura excludente, não inclusiva, não fraterna, é uma voz do mal. E sabe como qualifica-se uma voz do mal? Se ela se propõe religiosa. É a fala dos hipócritas demoníacos. Querem um exemplo? A serenidade impecável, imperturbável de Osama Bin Laden. Procure na internet como ele falava. Parece um santo falando. A voz monocórdia, sempre calma. Um agente do mal. Jesus com um chicote na mão, revirando as bancas das conveniências do Templo de Salomão, a representação máxima do poderio religioso de sua cultura, de sua época, nos traduz isso. Religiosismo ou qualquer postura de pretensa superioridade sobre terceiros para condenar pessoas, em vez de agregar, curar pessoas enfermas, tratar pessoas com problemas. Você não é obrigado a concordar que as pessoas sejam LGBTs, negras ou mulheres. Não é para concordar, essas pessoas são. E se você for muito conservador, se você for uma pessoa muito preconceituosa, coloque ser cristão, espiritual e fraterno acima disso. E diga, vou fazer uma proposta para você que não consegue aceitar, que tem essa maldade em seu coração, essa falta de empatia, ou seja, é falta de cérebro, porque empatia é uma das características básicas da condição humana, se colocar no lugar de outra pessoa. Mas se você é tão atrasado e atrasada a julgar que mais melanina na pele que torna a pessoa mais escura, a dizer que uma mulher é um ser humano porque tem aparelho reprodutor feminino e não masculino, e tem a estrutura cromossomática duplicando um X e não um Y, e algumas diferenças neurofisiológicas, e enormes qualidades por ser mulher. As mulheres são mais inclusivas, mais intuitivas, mais espirituais, mais ecológicas, mais quase tudo que é melhor no ser humano. Falo com muito gosto há décadas e desde os anos 90, quanto mais o tempo passa, mais evidências tem disso. Ai do mundo se nós não nos nivelarmos e espelharmos nas mulheres, principalmente as boas, esclarecidas, inteligentes mulheres. Alguém acha exagerado? Qual é o percentual maior da população carcerária? Os maiores, mais bárbaros crimes perpetrados, que nós dizemos pelo ser humano. Quantos, em que número, em que percentual vocês têm a me dizer perpetrados esses crimes cometidos por mulheres? Estudemos, leiamos e acabemos com essa abominação de colocarmos em segundo plano a metade melhor da espécie humana. Deus fez o homem à sua imagem, isso é uma metáfora. E nos textos originais da Bíblia, ele fez o homem à sua imagem e semelhança e o fez macho e fêmea. A mulher foi feita tanto quanto o homem à imagem de Deus. Façamos um esforçozinho de interpretação. Porque quem não consegue ler metáfora que precisa de interpretação, ou uma criança com menos de 5 anos, fala a ciência isso, ou uma pessoa com distúrbio psiquiátrico grave que não consegue entender metáforas, ou uma pessoa de má fé, uma pessoa do mal, uma pessoa que não merece ser ouvida, merece ser processada. É uma vergonha que de púlpitos religiosos haja pessoas procurando textos sagrados, adulterando-os em sua interpretação, blasfemamente, colocando textos sagrados para defenderem suas perversões, suas maldades, não de Deus. Lavem sua boca para falar de nosso Senhor Jesus, que se colocou diante de uma mulher que estava sendo condenada a ser apedrejada publicamente. Quem estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Então vai a minha sugestão antes desse momento de ira do bem, proposta por pessoas que não estão preocupadas em ser políticas, porque meio religioso é lugar
ou espiritual autêntico, religiosidade autêntica, que a pessoa pode estar no meio religioso ou não, espiritualidade autêntica, não estamos aqui para fazer mais adeptos com a fala amável, ou agradar a maioria perversa, porque a maioria passa e o bem fica e a evolução acontece. E o que é condenado numa geração será aplaudido na próxima. E nós daremos contas à nossa consciência a Deus, e não ao número de adeptos em religiões pagando dízimos, que era imposto da religião lá atrás, teocrática. Respeitamos aqueles que mantêm, a pessoas honestas mantendo o dízimo, acredito que haja, porque as religiões têm que se manter, as organizações têm que se manter. Não gosto, não aprovo, não concordo. Respeito. A proposta: se você não consegue no fundo do seu coração, ore a Deus e faça isso, que é obrigatório se você é cristão ou cristão. O homossexual ou a pessoa que tem identidade de gênero diferente da que nasceu é um pecador ou uma pecadora, como eu sou. Todos somos. Ou você vai dizer para si que não é pecador ou pecadora, eu vou dizer que você é um demônio. Você não é cristão. Não é cristã. Lave sua boca e nunca mais levante a voz para Jesus. Nem para fazer uma prece. Respeite a sua identidade cristã. Se você não é cristão, sua identidade espiritual. Se você não tem religião, seu sentimento de humanidade. É uma vergonha que ateus e materialistas sejam pessoas mais humanistas, mais plurais, mais democráticas que os religiosos cristãos. Uma vergonha. Estudamos história. O setor mais reacionário, mais retrógrado das sociedades são as religiões e os religiosos. Posso falar como líder espiritual? Uma vergonha. Ateus e materialistas têm sido mais decentes, melhores representantes da verdadeira espiritualidade do que religiosos que estão usando o nome de Deus em vão para pregarem falsas doutrinas. Abramos os nossos olhos, mas está na Bíblia. Você interpreta, as pessoas interpretam a Bíblia. Durante séculos houve tradição oral da Bíblia. Alguém já brincou a brincadeira famosa do telefone sem fio? Qualquer texto demanda interpretação. Quanto mais um texto que foi escrito em idiomas quando existiam quase todos mortos. Jesus falou em aramaico, uma língua que é falada por 2.000 pessoas. Um mesmo idioma que não morreu, um século depois, parte expressiva das palavras perderam o significado original. Como depois de 20 séculos, um texto que Jesus falou em aramaico foi depois registrado em grego, traduzido para latim, para diversos outros idiomas, com interferências de autoridades eclesiásticas sobre o que devia entrar ou não na Bíblia. E nós dizemos isso tem que ser feito ao pé da letra, sim. Por quê? Religiosos negros são machistas e dizem que a mulher é inferior. Como explicar isso? Eu uso trechos específicos da Bíblia de acordo com o meu interesse. Hipócrita, demônio, monstro, você não representa nosso Senhor Jesus. Jesus disse que nem todo aquele que dissesse Senhor, Senhor entraria no reino dos céus. E ele disse que haveria falsos cristos e falsos profetas. Há pessoas que estão invocando, falando a palavra, olha que blasfêmia, usando o nome de Jesus, mas o seu discurso em seguida prova que eles não representam Jesus, mas os inimigos de nosso Senhor Jesus. E de todas as forças do bem, da espiritualidade e do humanismo, antes fossem ateus. Antes fossem materialistas, conscientes, responsáveis. E respeitosos com seus irmãos e irmãs em humanidade. Se a espiritualidade vem como uma supra-ordenação, para nos tornar pessoas mais conscientes, para nos tornar pessoas mais humanas, deveria ser o refinamento máximo da condição humana. Isso nos torna pessoas depravadas, atrasadas, psicopáticas, perseguir minorias. Isso é próprio de uma manada de animais irracionais. Numa manada de animais irracionais,
O aleijado é colocado para trás. Se quisermos considerar minorias como pessoas com deficiências que merecem ser perdoadas, perdoemos, então provemos que somos cristãos, entendamos como um pecador e pecadora e abracemos como irmão, porque não há ninguém perfeito para dizer eu perdoo essa pessoa ou não perdoo porque sou superior à condição humana e não tenho defeitos. Todos, todas somos pecadores e pecadoras. Ninguém é julgador de ninguém. O juiz, a juíza está no plano sublime. A manada de animais, o animal está velho, deixado para trás. Está doente, deixado para trás. Só a espécie humana tem a dignidade de cuidar dos seres enfermos, deficientes, envelhecidos. Se alguém é atrasado bastante para achar que um LGBT ou uma pessoa com deficiência no corpo ou na mente é uma pessoa pecadora não, inferior, condenável, trate como uma pecadora ou um pecador. E abrace e cuide. Se alguém eu entendo como inferior, é uma pessoa necessitada. Eu tenho que me colocar na condição de servidor e servidora desta pessoa. E não como um carrasco, um executor, um assassino, como há pessoas que propõem que temos que eliminar a bala as minorias. Alertemo-nos, alertemo-nos, alertemo-nos. Vou mais uma vez dizer, Jesus disse, haveria falsos cristos e falsos profetas, gente de fala mansa, destilando veneno no coração, preocupadas em parecerem santas ou especiais, cheias de podridão e rapina por dentro, como disse nosso Senhor Jesus. Brancos por fora, cheios de podridão e rapina, e ele falou em particular dos religiosos para os próprios religiosos, dedo em riste pessoalmente. Jesus de fala melíflua, olhos revirados para o alto. Jesus não era meigo, Jesus era amoroso por excelência. E um pai ou uma mãe amoroso, amorosa, sabe ser firme na hora certa. E Jesus nos evangelhos, leiamos os evangelhos originais, está firme quase o tempo inteiro, porque somos uma humanidade difícil. E precisamos da chibata do karma e da dor para ver se despertamos para a luz. Como disse Paulo de Tarso, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Precisamos da iluminação do verdadeiro Jesus. Não um Jesus castrador. Não um Jesus retrógrado, isso não é Jesus. Jesus foi um subversivo no melhor sentido da palavra. Um revolucionário no melhor sentido da palavra. Uma pessoa à frente do seu tempo, que enfrentou todas as autoridades constituídas para defender mulheres, enfermos, pessoas que eram párias sociais. Não há uma palavra preconceituosa do que Jesus fala em todos os evangelhos. Há na Bíblia como um todo, por ser um texto antigo. Nossa Senhora e Nosso Senhor nos abençoe e nos protejam nessa época difícil que atravessamos no mundo inteiro. Não interessa ser de direita ou de esquerda, paremos com essas bobagens atrasadas. Interessa saber se há respeito, direito, ao direito de todos termos opinião e sermos livres. O totalitarismo, o desrespeito à existência do outro como o outro é. Não criminalizemos a diferença, porque ninguém vai ganhar com isso. Prestemos atenção a esse momento e façamos o nosso melhor, seguindo nossa consciência. Sim, devemos ser amáveis, corteses, psicológicos quanto possível. Mas ser político e ficar ocultando o tempo inteiro opiniões importantes sobre assuntos indispensáveis, essenciais, e com abordagens inadiáveis, isso é simplesmente adulterar o propósito do trabalho de espiritualidade. Líder espiritual não tem que ser amável com prioridade. Tem que ser congruente, coerente com seus princípios, com a tese, a linha principiológica que ele ou ela segue. E nosso Senhor Jesus, para quem quiser usar esse qualificativo, sem ser blasfemo, e dar severas contas, quer acredite ou não, mas eu não concordo. Pouco importa se concorde ou não. Ou para quem quiser ter a distinção de dizer, sou uma pessoa esclarecida, humana e decente, como muitos ateus estão fazendo, sem nenhum exagero, percentualmente. Eu sou contra a militância ateísta. Desespera pessoas a militância. Mas há pessoas que não acreditam. Por diversas razões, muitas são anticlericais, antirreligiosas e não sabem. E não
na verdade, contra a existência de Deus e não percebem. Mas o percentual é claro, é estatístico. Ateus costumam ser pessoas mais inclusivas e respeitosas do que vergonha, pessoas que se dizem seguidoras de Jesus. Vamos corrigir essa aberração, essa abominação, essa incongruência do inferno, porque a ausência de Deus é o inferno. A ausência de espiritualidade e até de humanidade. Corrijamos isso. Ou então continue, depois de ouvir isso, usando o nome Eu Sou de Jesus e olhando de través pessoas que são superiores a você, porque o dia do juízo chegará e já está chegando. Pela sua sintonia, você definirá o seu caminho de destino, o seu destino existencial, nesta encarnação, em outras, quer você acredite ou não, e depois da morte é só aguardar. É só aguardar. Não acredito, meu pastor, meu padre, meu líder, pouco importa escorado em que doutrina você esteja do inferno, porque Jesus disse que haveria falsos cristos e falsos profetas. E quem quiser botar a mão na consciência saberá. Quem condena minorias que Jesus fez questão de defender está contra Jesus. Forças do mal, melífluas, hipócritas, sorrindo por fora, cheios de fel do inferno nos corações. Estou falando como com sacerdote constituído e, principalmente, estou falando em cima de princípios do pensar correto. E qualquer pessoa esclarecida de bom senso, os ateus que o digam, como estou realmente falando em nome do bom senso e do que as pessoas esclarecidas e informadas têm visto. Legiões crescentes de pessoas se afastando da espiritualidade da religião por causa de falsos cristãos, falsos profetas, abominações diante de Deus, até os disfarçados, formadores de quadrilha, disfarçados com a máscara de cristãos e de igrejas que não são igrejas. Que Deus nos ajude e nos inspire nessa quadra crítica da história da humanidade, para que sobrevivamos. Muita paz e que os Espíritos inspirem e a divina providência e nosso Senhor Jesus, não outras forças que se passam por nosso Senhor Jesus porque interessam aos perversos, aos megalomaníacos, aos manipuladores sociopatas de multidões, disfarçados de líderes religiosos. Estudiosos de psicopatia dizem, é uma das preferidas atividades escolhidas pelos psicopatas, serem líderes religiosos. Pessoas que são cínicas, que não acreditam em nada, e estão manipulando, usando o nome que eles acham que não existe, que Jesus e as forças do céu não existem. E existem. Alerte-se, vou repetir. Especialistas em sociopatia e psicopatia dizem que é uma das preferidas atividades dos sociopatas. Porque muita gente explora a boa fé, a boa vontade de gente ingênua, de gente de coração bom, que não consegue imaginar que o seu líder religioso seja um sociopata manipulador cínico em nome de forças do mal. E pouco importa quanto eles riam do que eu diga, porque Deus existe, as forças do karma existem e o inferno existe. Muito mais doloroso e tenebroso do que essas pessoas possam imaginar. Porque não se brinca com corações humanos. E não se brinca com o que representa Deus, a espiritualidade e a mais distinta e nobre parcela da humanidade. Nosso Senhor nos abençoe e nos proteja de sempre. Assim seja.